Alô, bom dia! Estamos de volta neste sábado, 16 de novembro de 2024. Sejam todos bem-vindos. E todo mundo sabe que Donald Trump é como um gigantesco corpo celeste indo em direção a outro corpo celeste. Portanto, não é difícil imaginar que o seu governo fará uma revolução, não só na América, mas no mundo. E hoje o American Thinker trouxe uma matéria bastante interessante, dando pistas de como será essa revolução, ou como será o atrito entre este corpo celeste gigantesco chamado Donald Trump contra o Estado profundo, outro corpo celeste. Em 4 linhas, o artigo do American Thinker define os desafios de Trump. Prestem atenção, ele diz: imigração ilegal, inflação, crime, mal-estar econômico, regulamentação burocrática, doutrinação woke, censura e crescente probabilidade da Terceira Guerra Mundial são as questões que preocuparão o governo Trump. Porém, Trump não perderá um minuto em resolver todos esses problemas. Por que Trump não demorará um minuto? Porque é preciso lembrar que Trump já esteve na presidência e cometeu alguns erros. E depois de 4 anos, amadurecido 4 anos, sabe que não pode cometer os mesmos erros. E quais foram os erros do passado? O primeiro, segundo o artigo do American Thinker, foi ter confiado demais nos republicanos. É bom lembrar que em 2017 Trump tinha maioria também nas 2 casas, mas foi uma grande decepção quando artigos importantes precisavam ser aprovados e os republicanos não tinham plano nem muita boa vontade para aprová-los. Por exemplo, Donald Trump acreditava que os republicanos que reclamavam do Obamacare tinham um projeto para derrubar o Obamacare, só que não tinham. Trump chegou na presidência e ficou esperando alguma reação dos republicanos nas 2 casas. Mas os republicanos não tinham nada e queriam que Trump fizesse tudo. Só que tudo de acordo com os seus interesses. Um tudo entre muitas aspas. Então Donald Trump acabou convivendo até mesmo com traições dentro do seu partido. Outro exemplo. Os republicanos estavam insatisfeitos com as políticas de fronteiras abertas. A preocupação maior, claro, era em relação à fronteira sul. Reclamavam bastante da insegurança. E Trump, quando chegou à presidência, achou que por conta da reclamação dos republicanos, os mesmos republicanos tinham projetos para solucionar o problema das fronteiras. E não tinham. Os republicanos não tinham projeto nenhum e ficaram esperando tudo de Donald Trump. Só que o tudo de Donald Trump acabava barrando encontrando resistência nos próprios republicanos. Mais traições. Bem, Trump, com toda essa experiência, não correrá esse risco. E então, um recado para os próprios republicanos é que Trump os tratará de forma muito diferente agora. Quem não estiver literalmente com ele e agir rapidamente em favor de suas políticas, terá que gentilmente se jogar do vagão, porque o trem de Trump anda e anda rápido. Bem, essa é apenas uma das perspectivas pela frente. Trump olhará com muito cuidado, sim, para os próprios republicanos desta vez. Outra questão é que Trump terá que jogar xadrez 4D com o seu próprio partido. Uma das possibilidades é mais ou menos como fazia no futebol o gênio, Ronaldinho Gaúcho, que olhava para um lado, mas colocava a bola em outro. Trump fará isso. Será uma espécie de Ronaldinho Gaúcho na questão política com os próprios republicanos. Por exemplo, a indicação de Matt Gaetz, que no momento parece não será aprovado pelo Congresso, pode ser um desses dribles geniais do craque Trump.
Ele colocou o Matt Gaetz como procurador-geral, uma indicação para procurador-geral, para ameaçar o establishment com um taco de golfe, o establishment jurídico. Matt Gaetz diz que agirá, sim, com muito rigor na questão jurídica, principalmente contra aqueles juízes e procuradores do lawfare. Acontece que Trump sabia, Matt Gaetz pode nem ser aprovado, então por que colocá-lo na fogueira? Muita gente está dizendo que isso é um truque, porque Trump tem outro nome, ainda muito mais sério e perigoso para o establishment. Mas colocou Matt Gaetz na fogueira, porque se não for aprovado, certamente o outro, aquele que realmente importa, será. Nós aqui no Brasil conhecemos bem essas jogadas. Lá na América parece que isso não é tão corriqueiro. Então Trump estaria aí inventando um drible para emplacar, na verdade, outro nome. Joga Matt Gaetz na fogueira, há uma grande polêmica, há muito constrangimento entre os republicanos por conta da desaprovação, e esse constrangimento fará com que fiquem dóceis para o segundo nome. É só uma possibilidade. Mas o que interessa mesmo aqui, nesse caso, é saber o que Trump fará. E aí, o artigo do American Thinker se torna bem elucidativo. Peço perdão aos queridos amigos, mas eu terei que ler um trecho do artigo do American Thinker. Prestem atenção. O presidente Trump dará ao Estado Profundo um show de mágica. Como é seu costume, ele se moverá rápido, mudará de direção e manterá seus oponentes desprevenidos. Ele fará malabarismos com inúmeras bolas no ar e ainda surpreenderá os seus adversários com coelhos debaixo da cartola. O presidente Trump leva a sério as deportações em massa. Não é blá blá blá, não é retórica vazia. O povo americano, para Trump, não pode ser levado a se sentir inseguro em suas próprias comunidades. Portanto, diz a matéria, esperem ver o fim das esmolas de Obama-Biden para estrangeiros ilegais. Isso acabará. Esperem ver criminosos violentos presos. Esperem ver a segurança da fronteira reativada. Esperem ver a conclusão de um muro na fronteira. Esperem que cartéis internacionais, atualmente no controle da fronteira dos Estados Unidos, sejam designados como organizações terroristas. A velha maneira de fazer as coisas, diz o artigo, acabou. Aqueles que têm destruído a América com fentanil, tráfico de pessoas e crime organizado não terão onde se esconder. Seus dias estão contados. Esperem que o presidente Trump envie o equivalente a várias forças de operações especiais para travar uma guerra contra o Estado administrativo. Por isso já está aí em jogo, se aquecendo para entrar em campo, Elon Musk, vocês sabem disso. A missão dela é cortar a burocracia, combater o leviatã burocrático, libertar os mercados de restrições indevidas e devolver a liberdade ao povo americano. Mas tem mais, diz o artigo. Esperem que o presidente Trump retorne às tarifas como sua ferramenta preferida para combater inimigos internacionais, enquanto aumenta as oportunidades econômicas para a classe média americana. Por isso é que já tem muita gente chiando lá no Irã e lá na China. As tarifas, sim, serão usadas como armas internacionais contra inimigos dos Estados Unidos. Isso é uma promessa de Donald Trump. Por exemplo, em relação ao consumo interno, Trump fará com que empresas multinacionais norte-americanas pensem várias vezes antes de continuar produzindo fora dos Estados Unidos, porque a ideia de Trump é tornar essa atividade altamente tarifada e, portanto, desestimular a produção de bens fora dos Estados Unidos. Ou seja, Trump quer fazer na América
o que os globalistas fizeram há mais de 20 anos, há 30 anos basicamente, com a China, torná-la um paraíso para a produção de bens de consumo. Claro que a China contava na época com um trabalho, uma mão de obra muito baratinha. Não será o caso dessa vez. Porém, existirão sim recursos importantes dentro dos Estados Unidos capazes de atrair o investimento de empresas americanas nos Estados Unidos. E esses recursos, sim, serão muito importantes daqui para frente. Bem, isso é só uma pitada ou um palpite do que vem por aí, mas o fato é que empresas multinacionais americanas não gostam de altas tarifas. Portanto, pode ser sim que estejam ou dispostas a investir na América ou dispostas a não permitir que Trump triunfe. Essa também é uma possibilidade. Porém, diz o texto, ainda mais, acrescenta o texto, esperem que o presidente Trump realize por meio de desregulamentação e tarifas algo que os especialistas dizem ser impossível: deflação na América. Para terminar, diz o texto que Trump vai liberar a produtividade doméstica e, ao fazer isso, usar as forças econômicas da nação como uma espada e escudo contra inimigos estrangeiros. O coelho sob sua cartola é a perspectiva da paz global. E aí, bem, se é um coelho na cartola, certamente será por um ato meio mágico que Trump acalmará o cenário, que, convenhamos, está um barril de pólvora. Mas isso é uma outra questão, isso é para outro vídeo. O artigo se concentra basicamente, então, nos desafios de Trump internamente. Finaliza dizendo: agora não será como em 2017, quando o presidente fez de tudo, ou tudo o que pôde para trabalhar amigavelmente com os republicanos da Câmara e do Senado. Agora, na cabeça de Trump, não há tempo a perder. Ou os republicanos entendem o que está em jogo, ou serão substituídos por outros republicanos. Muito bem, tudo isso, claro, como disse no começo, representa uma revolução. Porém, haverá resistência, claro. E qual é a resistência? O The Hill deu uma grande pista ontem, no artigo publicado ontem. Os democratas estão pressionando o governo Biden a implementar salvaguardas antes que o presidente eleito Donald Trump tome posse, incluindo nomear o maior número possível de juízes federais, claro, por Biden, nomeados por Biden, encontrar uma maneira de proteger os generais que Trump planeja expulsar do Pentágono e enviar dinheiro para a Ucrânia, entre outros itens, informou o The Hill. Este componente de reação é ilustrado, por exemplo, segundo o The Hill, pelo deputado Jared Huffman, da Califórnia. Ele disse o seguinte: há muito que o governo Biden pode fazer, e eu sei que eles fizeram algum planejamento de cenário, eles, o pessoal que ainda está na Casa Branca. Seria uma grande negligência política da parte deles não antecipar o cenário e ter alguns planos em prática, como, entre outras coisas, nomear juízes federais às pencas, por exemplo. Bem, entre outras coisas, é possível também imaginar que grupos radicais como Antifas estejam, sim, se programando para grandes conflitos na América, entre outras coisas. Além do mais, a imprensa, a velha mídia, também está provavelmente considerando entrar numa guerra ainda mais pesada do que foi no primeiro governo de Donald Trump, contra o segundo governo, claro. Então, já se articulam aí elementos suficientes para prevermos que sim, será bastante conflitante. Mas, como o choque de Donald Trump deve ser imediato, é possível que o primeiro soco, comparando aqui com uma luta de boxe,
desnorteie toda a estratégia da esquerda. A questão também é saber se Biden está disposto a fazer o que os seus democratas pedem. Porque, afinal, Biden, que tem muito instinto de sobrevivência, sabe que o seu também estará na reta a partir de 20 de janeiro. O seu e de muitos de seus familiares. Muita gente chegou a dizer que a recepção amigável de Biden a Trump na semana, quando Biden ofereceu à Casa Branca, convidou Trump a conhecer o seu novo endereço, foi muito por conta disso. Uma estratégia para pedir a Trump ao pé do ouvido que pegue leve com ele depois que assumir o governo. Então é muito provável que, tendo o seu na reta, Biden não queira encarar uma briga ou uma treta tão pesada com Trump por conta de uma estratégia desesperada nos últimos 2 meses do seu governo. A conferir, não é a confirmar. Bem, eu teria que fazer uma live hoje, como disse, porque tenho inúmeros abracitos para mandar, mas novamente não foi possível. Então, peço a paciência e a colaboração dos amigos, aguardem provavelmente até amanhã. Quando eu voltar com uma live, eu colocarei todos os abracitos em dia. Até depois, se Deus quiser.